Olá, sábado no santuário. Será que essa história é verdadeira? Vamos lá. Olha, eu vou fazer de trás para frente. Geralmente a gente começa num lugar, vai para outro na ordem sequencial. Vou começar de trás para frente. Quando eu era estudante de teologia, eu e o padre Helder, que vocês conhecem, nós morávamos na cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes é um bairro da Grande São Paulo. E lá nós morávamos numa casa, né? Ali todos os estudantes. Numa ocasião, o bispo ali do regional da diocese, né, de São Miguel, foi nos visitar, fazer a visita pastoral. Ficou hospedado na nossa casa. E eu e o padre Helder estávamos estudando, que a gente ficava até 10, 11 horas da noite estudando. O bispo chegou e nós estávamos estudando. Aí o padre Helder falou para mim, padre Battistini, eu tô com uma fome. Eu falei, Helder, eu também, né? Ó o circo, né? Aí, o que ele foi fazer? Macarrão, porque naquela hora, o mais rápido era macarrão. E foi fazer o macarrão, né? E aí, quando ficou pronto, ele me chamou. Tinha taça para colocar Coca-Cola. Olha que coisa de doido, macarrão numa taça com Coca-Cola. E o bispo lá no quarto. Aí o Helder falou, será que o bispo quer jantar? Falei, Helder, educadamente vamos convidar. Sobrou para quem? Eu. Lá fui eu, bati na porta, né? Dom Fernando, oi, entra. E ele rezando no breviário. Dom Fernando, nós fizemos um macarrão, o senhor quer jantar conosco? Ele, quero. E foi jantar conosco, né? Aí eu e o Helder ficamos com a maior vergonha, porque macarrão, Coca-Cola numa taça, né? E comemos. E ele se deliciou. Então, é verdade essa história ou é mentira? Vamos lá, na segunda história. Lá nos meus 15, 16 anos, eu sou lá de São Simão, uma cidadezinha pequena, perto de Ribeirão Preto. Meu pai era pedreiro, então ele comprou uma égua com uma carrocinha para transportar todas as quinquilharias de pedreiro, né? E de vez em quando, claro, moleque, travesso que eu sempre fui, o que eu quis fazer? Dar uma galopada naquela égua. Meu pai deixava, falava, vai, né? Andava para tudo quanto é lado lá com aquela égua. Só que o pior serviço depois sobrava para quem? Para mim. Que eu tinha que dar banho naquela égua, eu tinha que lavar aquela charrete, tudo para deixar limpinha, porque meu pai usou, então sobrava para quem? Para mim, né? Mas a alegria maior era dar os galopes lá com a égua, tudo bonitinho, mas o pior serviço era aquele que tinha que dar banho na égua e lavar a charrete. Fazer o quê, né? Fazia parte da diversão, né? E o pagamento era fazer isso. O que vocês acham? Essa história é verdade? E a nossa terceira história é quando eu fui para o seminário, né? Quando eu fui para o seminário, eu fui para Sacramento. Quem conhece São Simão sabe que passa a linha do trem em São Simão. E eu fui de trem até Uberaba, porque Sacramento fica ali pertinho de Uberaba, quem conhece, né? Então eu tinha que pegar uma viagem longa e bonita, né? Que aí passava por Cravinhos, Ribeirão Preto e vai indo até chegar, né, lá em Uberaba. E de lá tinha que se virar para chegar até Sacramento. Ou era táxi, ou era ônibus, né? Ou era carona, de algum modo. Então tinha que dar um jeito para chegar no seminário. E não podia, né? Padre Edivaldo era o nosso formador. Tinha que chegar no dia certo, na hora certa, no dia marcado. Podia chegar antes, não podia chegar depois. Então tudo tinha seu dia certo para chegar. Então eu tinha que ir de trem, né, da minha cidade São Simão até Uberaba para chegar no seminário em Sacramento. Essa história é verdade? O que você acha? Olá, estamos de volta. Quer a resposta? Então, a resposta verdadeira, né, que aconteceu de fato,
ela é a primeira história. Eu e o Padre Helder, de fato, foi aquela história mesmo. O bispo visitou lá em Tiradentes, né, na Grande São Paulo. Nós éramos estudantes, estudava até tarde mesmo. Tivemos que improvisar um jantar para nós, que nós não tínhamos jantado. E ele, como estava na visita pastoral, educadamente fomos convidar e ele aceitou. A vergonha foi grande, mas ele se deliciou do macarrão feito pelo Padre Helder, tomando Coca-Cola numa taça, né? Foram as coisas que aconteceram conosco, tá bem? As outras duas, elas têm meias verdades, né? O que é a verdade? De fato, né, na idade de 14, 15 anos, meu pai tinha mesmo a sua carrocinha com a sua égua. Eu galopava ali na rua ou nas montanhas perto de casa, mas não tinha que lavar a charrete e nem dar banho na égua, não. Quem fazia isso era o meu pai, né? Então, ele que fazia isso, tá bom? E para ir para Sacramento, eu não ia de trem. Eu fui de ônibus com os meus pais até a rodoviária de Ribeirão Preto e de lá tinha o ônibus que ia para Sacramento. Ali eu despedia dos meus pais, montava no ônibus e ia para Sacramento. Uma viagem também bonita, mas muito demorada, que o ônibus entrava em toda a cidade. Então a história verdadeira é a primeira. Um abraço, bom programa!